Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo para ajudar na compreensão da temática da semana, ok? Essa é uma semana curta, né? Tivemos 2 dias aí de feriado, dia 20 e 21, e assim nos restam os dias 22, 23 e 24, a menos que você esteja planejando estudar no fim de semana, ok? Então, a ideia aqui do vídeo é nos ajudar na compreensão da temática desta semana, ok? A temática é basicamente uma inicial comparação entre a democracia antiga, mormente a ateniense, né? A clássica a democracia grega, e a atual democracia, né? Das sociedades, digamos assim, liberais do nosso tempo, ok? A ideia aqui é fazer um vídeo rápido, tá bom? Que nos ajude a entender o conteúdo dos slides, é meramente isso. Vou fazer aqui uma breve explicação, tá? Vamos lá. Então, a gente continua aí contando com a colaboração do Norberto Bobbio, com a sua obra Liberalismo e Democracia, e também apelamos aqui também para o auxílio da Marilena Chauí, né, com o seu Introdução à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Aristóteles, São Paulo, Companhia das Letras. Então, isso para tentar dar um pouco mais de atenção à abordagem ao modelo antigo de democracia, tá? Aí vamos lá. Aqui começa dizendo que o significado descritivo do termo pode variar, mas a essência, o seu significado valorativo, permanece meio que intacto ao longo dos anos. É aquela ideia de que o governo do povo, está aqui até em negrito no slide de número 2, tá, desse PowerPoint da semana, o governo do povo pode ser preferível ao governo de um ou de poucos, ok? Então, a ideia essencial é de que o poder esteja, de alguma forma, nas mãos do povo, ainda que por delegação, como é o nosso caso nos nossos dias atuais, ok? Então, o titular do poder político é sempre o povo, ou deve ser o povo, entendido como um conjunto de cidadãos ao qual cabe, em última instância, o direito de tomar as decisões coletivas, né? Como é que nós vamos viver? O povo deve decidir. Esse é o princípio, e seria o significado valorativo, né, da democracia, ok? Ela pode ser exercida de forma direta, né, ou de forma indireta, ou seja, essa participação nas tomadas de decisão, né? A ideia de democracia e poder estão intimamente ligadas. Não é só a questão de governar, mas é a questão do poder político, ok? O poder, entendido aí, eu gosto muito de pensar em poder, não somente, não é que eu gosto muito de pensar em poder, mas eu acho que é muito apropriado pensar em poder não apenas como um subjetivo, mas como um verbo, né? É algo conjugável, algo que se exerce de fato. Então, o poder é justamente essa capacidade de interferência, né? O poder interferir, o poder fazer, né? Então, na democracia, isso estaria minimamente garantido nas mãos do povo. Pelo menos essa é a ideia, pelo menos esse é o objetivo, é o princípio na base do conceito de democracia, que pode ser esse poder, né, de interferir, né, nas decisões. Pode ser de forma direta ou indireta. A forma direta é o modelo antigo, ateniense, a forma indireta é o mais presente nos nossos dias, ok? Eu acho que seria interessante a gente pensar aqui, será que você já percebeu que você tem a monarquia, né? A hierarquia tem mais a ver, né, esse sufixo grego tem mais a ver com governo, com ir adiante, né? Então, monarquia, né? Né? Com essa capacidade de governo, o governo nas mãos de um, tem a oligarquia, né? Essa capacidade ou essa função de governo nas mãos de poucos, e por que não falarmos em demonarquia, né? Porque a gente, o uso do termo não foi o mesmo, né? O sufixo arquia, né? Que tem a ver com o governo estar à frente, né?
É porque na democracia o povo não necessariamente está no governo à frente, mas ele está no poder de interferência, né? E por isso a demo, povo, cracia, que quer dizer tem a ver com poder, não necessariamente com o governo, mas com o poder de tomada de decisão, tá? Jean-Jacques Rousseau defendia a democracia dos antigos, né? Ele viveu ali entre 1712 e 1778, está registrado aqui no nosso slide, na era do iluminismo e tudo, e é um período que é fruto da redescoberta dos antigos, né? Dos textos antigos, da literatura antiga, da arte antiga, dos textos bíblicos e tudo mais. Então, é um período de revisitação disso tudo, e ele guardava verdadeira apreciação pelo modelo antigo, ateniense, de democracia. E aí ele faz severas críticas ao modelo, já chegando, né, na era moderna, britânico. Ele diz: o povo inglês crê ser livre, mas se equivoca redondamente. Só o é durante a eleição dos membros do parlamento. Tão logo são esses eleitos, ele volta ao povo a ser escravo, não é mais nada, né? Ele entende que a democracia ideal teria que ser aquela dos antigos, porém ele reconhece que na modernidade isso é inviável, por causa das condições próprias de uma civilização mais moderna. Quantidade de pessoas, a estrutura das cidades e tudo mais. Ele diz assim: uma verdadeira democracia jamais existiu nem existirá, pois exige, acima de tudo, um Estado muito pequeno, no qual seja fácil ao povo se reunir. E ele continua: se existisse um povo de deuses, aí sim, seria governado democraticamente, mas um governo assim perfeito não é feito para os homens, né? Então ele tem uma perspectiva muito, digamos assim, pessimista com relação à democracia, especialmente a moderna. Então, pensando aqui um pouco, voltando a nossa atenção para a democracia dos antigos, né, o que se vivenciou em Atenas, né, é a grande referência desse modelo, né, ele vai dizer o seguinte aqui: é uma democracia direta e participativa, né, contrastando com a nossa atual experiência, regida por dois princípios básicos, o de isonomia e o de isejoria. A isonomia diz respeito à igualdade de todos perante a lei. A isonomia é que todo mundo é igual perante a lei. Por outro lado, né, a isegoria vai garantir a mesma participação política, pelo menos, ainda que todos não participem igualmente, mas todos têm assegurado o direito de participarem em igualdade de condições, né? Se você olha para, por exemplo, o período eleitoral, né, na nossa experiência aqui no Brasil, você vê a disparidade, né, dos políticos em termos de poder fazer sua campanha, né, aquele horário eleitoral gratuito, que de gratuito não tem nada, né? Não existe gratuito. Eu e você pagamos por aquele horário, né? Eles que não pagam, é gratuito para eles. Mas alguns têm 20 minutos, outros têm 20 segundos, né? Enéas, né, o político falecido há alguns anos, ficou conhecido e famoso porque ele transformou aquilo numa coisa caricata. Ele tinha pouquíssimos segundos para falar e ele falava numa velocidade impressionante, ele terminava com jargão. Meu nome é Enéas, de uma forma bem jocosa mesmo, mas ele, muito inteligente, fez aquilo para ficar popular e conseguiu, né? Mas nem todo mundo tem essa genialidade e acaba sendo um prejuízo para os candidatos que não dispõem do mesmo tempo, do mesmo período, né, para ali participar com alguma equidade, né, nesse processo. Então, os pilares dessa democracia direta e participativa residiam nisso. Todo cidadão é igual perante a lei, e se é assim, a ideia da isegoria seria que todos devem ter a mesma possibilidade de serem ouvidos, se quiserem se manifestar, ok? Então, a democracia ateniense não aceita que na política alguns possam mais que outros. A participação política deve ser garantida a todos igualmente, e não aceita que alguns julguem saber mais do que outros. A ideia é que esse
fenômeno mais moderno da tecnocracia, à época, ele, no processo democrático, ele era um pouco deixado de lado, né? A ideia é a seguinte: antes de pesar a competência técnica, deveria primeiro ser considerado a dignidade política intrínseca de todos os homens. Então, do ponto de vista da participação política, né, no processo democrático, todos estão em pé de igualdade e isso é que deve ser considerado. Então, a voz de todos na tomada de decisões era ouvida em pé de igualdade. Na sequência, na implementação das decisões tomadas, é que havia, sim, agora, quem entende mais desse assunto aqui, tecnicamente falando? Então, vamos discutir saúde pública, alguma coisa assim. Então, as perspectivas distintas, independente se a pessoa tinha uma formação, né, na área ou não, eram ouvidas, né, as perspectivas todas distintas, e tomadas as decisões, né, o poder de interferir, o poder de participar nas decisões. Uma vez exercido, agora sim, privilegia-se na execução do que foi decidido, privilegia-se o know-how, né, o saber técnico, a competência técnica, ok? Estou passando aqui já para o 6º slide desse arquivo de PowerPoint, tá? Ainda falando um pouco desse fenômeno, né, da antiguidade para a modernidade, ou de comparação entre a experiência da ação democrática na antiguidade para os nossos dias, né, tem a ideia do seguinte, é que estamos falando aqui de democracia enquanto poder, né? Democracia, o poder do povo, ou o povo no poder. E novamente, aquela ideia, né? O poder não só um substantivo, mas é um verbo, ele acontece, ele está agindo, ou há agentes do poder, né? O verbo não é quem age é o sujeito. Então, existem sujeitos do poder, existem aqueles que estão podendo, né? Então, esse poder, ele precisa ser legitimado, né? E o processo democrático visa justificar o poder, né? Visa dizer que, olha, é justo que seja assim, porque passou por esse processo aqui, que é democrático, né? Que coloca o poder nas mãos do povo. Porque aí aqui é verificado, né? Ao longo da história, foi legitimado o poder de diferentes formas. Pela tradição, né? Então, o poder patriarcal ou paternalista, né? A figura do pai tinha proeminência, né? Então, num clã, né? Então, a descendência daquele líder é que iria exercer o poder de condução daquele clã, daquela família, daquela tribo. O despótico, que é autoritário, exercido por um rei, ou, no caso de ditadura, não confundindo os dois aqui como sinônimos, tá? Não é que o rei seja o ditador necessariamente, mas o mesmo mecanismo, né, dessa despotismo se verifica tanto na tradição, no modelo despótico dos reis, como em casos de ditaduras, inclusive nos dias de hoje, tá? E o consensual, ou pela via da convenção também, né? Que é o caso das sociedades democráticas, que é o nosso caso hoje. O poder é exercido pela legitimação do voto, né? Então, existe um processo com todas as observações, com todas as críticas que possam ser feitas, né, e com todos os reparos que possa ainda haver necessidade, existe um processo de legitimação para que alguém esteja ali exercendo o poder em nome do povo, né? Por mais que o processo possa ser objeto de crítica, de análise, de revisão, ele está lá, né? E não foi por via de uma tradição paternalista, não foi por via de autoritarismo, de imposição, não, foi por via do voto, né? De uma participação do povo, ainda que ela seja muito mais reduzida ou menos direta, né, do que na experiência mais antiga, ok? Então, você tem aqui no Brasil, né, a Constituição como uma espécie de garantia, né, do consenso social com relação
ao exercício da democracia. Estamos aqui, por fim, no slide de número 7, que dá um pouco mais de atenção ao nosso modelo atual, né, que vai falar dessa democracia moderna que é mais representativa, por conta até das condições, né, do Estado moderno, o tamanho da polis hoje, né, da vida em sociedade. De fato, seria muito difícil estar reunindo. Imagina reunir São Paulo aqui, quantos milhões de habitantes, para na eclésia, né, que é a Assembleia dos Atenienses, né, para decidir sobre os rumos da cidade. É inviável e irrealizável, né? Então, essa perspectiva moderna, né, que é mais representativa, nasce da convicção de que, estou lendo aqui no slide, os representantes eleitos pelos cidadãos estariam em condições de avaliar quais seriam os interesses gerais melhor do que os próprios cidadãos, ok? A ideia é que não só a quantidade de pessoas, mas até a confusão de demandas poderia se gerar uma coisa inadministrável. Então, seria o caso de pessoas falando em nome dos grupos e da população, elas poderiam fazer uma triagem melhor, mais exequível das demandas populares, ok? Melhor no sentido aqui é mais um melhor técnico, né? Não é que eles tenham uma opinião melhor, mas eles estão em melhores condições de fazer essa triagem, digamos assim. Fechados demais estariam os cidadãos, né, na contemplação de seus próprios interesses particulares, né? É muito natural que a pessoa esteja preocupada com as questões dali da sua rua, do seu bairro e tudo mais, e não lhe seja permitida, quanto maior a cidade, né, não lhe seja permitida as condições de uma percepção mais ampla, né? Isso não é via de regra, né? Tem as exceções, mas é muito frequente que isso possa acontecer. Portanto, a democracia indireta seria mais adequada precisamente para o alcance dos fins a que fora predisposta a soberania popular. Ou seja, até para garantir que o povo, na sua inteireza, né, tenha a sua voz ouvida e essa voz não seja diluída em milhares de vozes conflitantes, né, para que a maioria ou o consenso possa se estabelecer, é que a representatividade facilita o serviço da sociedade, ok? Isso desde que, obviamente, o deputado, aquele que está ali em nome do povo, né, aquele que está posto para falar em nome do povo, uma vez eleito, se comporte não como um homem de confiança dos eleitores que o tenham posto no parlamento, mas como representante da nação inteira, ou seja, ele está ali não para defender o nicho que o elegeu, ele está ali para falar em nome do povo, e não do seu povo, né, do seu curral eleitoral e coisas assim, ok? Por aqui a gente encerra essa explicação geral. Se houver a oportunidade de, nas nossas videoconferências, tirarmos dúvidas que vão surgindo, isso vai ser proveitoso para a gente, ok? Então, eu espero que vocês fiquem bem, que possam estudar, possam ir bem aí nos estudos, com saúde, né? Sem se estressar demais, vamos com calma, tá bom? E tem lá o último slide, né? Eu acredito em você. Persevere e continue se tornando uma pessoa cada vez mais humana. É isso que eu realmente espero que aconteça com todos nós, ok? Que nós não nos desesperemos, que nós não entremos em parafuso com toda essa maluquice que estamos vivendo, mas que só possamos manter o foco, estudar, nos dedicar sem desespero e não perder de vista que nós estamos nos aprimorando, tá ok? Deus te abençoe muito, só coisa boa e vamos juntos.